Alguns alunos meus, alguns alunos já estão comigo há algum tempo, talvez se recordem que acho que em 2023 a gente conseguiu estabelecer a saudação silenciosa. Quem se lembra? Se lembrar aí durante essa jornada. Continuidade na nossa manhã. Eu estou bem diferente hoje. É na academia? É na academia? Sim, a própria academia. Ah, tá. É na academia ou na academia? Na academia. Ah, tá. Não, é na meio da rodovia, eu também sou óbvio, lá na própria academia. Eu vou aguardar Parou, né? Minha mãe vai. Eu vou lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira logo de cara. Quantos anos eu tenho? Eu faço 59 agora em novembro. Mas deixa eu explicar. Eu vim falar sobre reescrever história. E por que eu comecei falando da minha idade? Eu vou contar fases da minha vida. Eu vou dar um testemunho para vocês. Com esse testemunho, eu vou dizer o que eu aprendi. Como eu fui prestando atenção em tudo que foi acontecendo. Como eu fui prestando atenção em tudo que foi acontecendo, porque uma coisa que é muito legal, muito importante na idade de vocês, é que vocês estão prestando realmente atenção. Às vezes, com o tempo, a gente começa a viver as coisas e para de prestar atenção. E prestar atenção, trazer para a cabeça, trazer para o coração, e fazer daquilo alguma coisa que a gente começa a treinar sem perceber, é básico. E eu posso dizer para vocês que eu tenho muito da idade de vocês, porque eu com 17 anos, mas eu vou fazer uma introduçãozinha para vocês entenderem que com 59, a vontade de vocês. Eu com 17 anos, eu fiz 17 em novembro, meu filho nasceu no março, no ano seguinte. Então, na verdade, eu tive um filho, teve uma adolescente. E aí eu me diverti com meu filho. Então, eu continuei esse meu processo de adolescência. Aí passei muita dificuldade. Por passar essa dificuldade toda, eu tive que prestar muita atenção, mas ao mesmo tempo eu me divertia como adolescente. E essa é uma característica minha pessoal, né, de gostar de pessoas que vivem. Sabe, quem vai falar sobre tudo isso? Eu sou professor de pós-graduação durante 16 anos de real, da área de salário superior. Eu viajei em 20 países diferentes, eu vou trabalho, eu falo inglês, conheço um monte de coisas, mas eu me divirto com as crianças. Então, depois de, para não passar tudo que eu quero falar para vocês em ordem, depois de muita coisa passada, hoje eu trabalho com crianças. Eu trabalho em projetos sociais. Eu sou de uma associação, hoje a gente falou sobre a saudação silenciosa, eu sou de uma associação, eu presidente de uma associação para surdos e outros deficientes, que a Bárbara participa, a Bárbara é diretora. A gente vive com crianças. Eu jogo basquete até hoje. Eu jogo basquete num grupo onde são pais e filhos. Então, as crianças que eu conheci desse tamanho, eu vou desse tamanhão, cuidando um pouco, fazendo cesta. Os garotos estão com poucos anos e eu estou com 9, mas eu me divirto. Então, o que eu vim trazer para vocês? Eu vim trazer para vocês que a questão de reescrever
eu tenho para poder fazer aquilo que eu talvez não tenha feito ontem, sabendo que isso pode ser útil para o meu amanhã. Hoje é o dia que eu posso estar reescrevendo alguma coisa que não foi muito legal do que aconteceu no dia a dia. Então eu vou começar, eu trouxe aqui um roteiro para mim, mas eu não preciso de roteiro. Eu queria combinar com vocês duas coisas. Coisa, a gente precisa fazer fluir, concorda comigo? Como é que eu entendo que a gente funciona assim? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? A gente está fazendo alguma coisa em conjunto, legal? Então a gente precisa fazer fluir. Mas eu quero vocês parte do meu processo. Tá legal? Eu estou acostumado com aula, não com criança. Estou acostumado com aula de coisas. A gente quer mais do que eu e um monte de coisas. Mas a gente precisa ter fluxo. Então vocês fiquem à vontade para levantar a mão, para entrar no meio, para a gente conversar sobre o assunto. No final, a gente vai ter um tempo de troca, de tirar dúvida, mas lembra que a gente tem que ter fluxo. O que eu vim fazer aqui, por que eu fiz isso aqui? Por que eu escrevi o que eu vim fazer aqui? Porque no fundo, é um corpo. Vocês concordam que vocês como pessoas, vocês são uma coisa inteira. Né? Nós temos corpo, físico, alma, espírito, mas vocês são uma coisa inteira. Não adianta eu olhar para você e pegar características físicas. O professor agora falou sobre música. Por que ele é pequeno? Porque é uma característica. Tem tanta característica. Vocês vão conhecer as minhas convivendo comigo. Vocês vão falar, pô, Marcelo, mas isso aí não é legal. Mas, pô, Marcelo tem essa parte aí que, pô, essa eu gosto. O meu filho, né, que eu criei, sabe? Desde o início desse treinamento, só. Poxa, eu ficava meu filho na casa todo dia, eu ia na cabeça ali na Praia da Costa de manhã, com 8 boiazinhas de braço amarradas na perna, no pé, e uma corda de varal para poder nadar e não jogar água nele. Quando ele tinha 2, 3 anos de idade, imagina que a gente se divertiu. Então ele olhava para o papai dele e achava que, não, olha só, olha para o papai do seguinte jeito. O que você achar que é qualidade, você vê como positivo, legal. O que você achar como defeito, não é para seguir. Não é para seguir. Então, só para a gente falar sobre a questão da análise do todo, aqui é um corpo, isso aqui é inteiro, por isso que eu vou seguir o roteiro, e nós vamos fazer tudo isso juntos. Tá legal? Tudo bem? Vamos começar? Então vamos lá. Eu sou descendente de uma família que meus avós são de São Paulo e eles eram, um era da parte de empresa de ônibus, o outro era da parte de farmácia, eles eram muito bem. Só que os dois, um perdeu tudo na empresa, por causa de jogo, decisões erradas, a gente vai falar sobre isso, e o outro morreu quando a minha avó, que não sabia muita coisa, era uma moça. E o filho mais velho tinha, que é o meu pai, tinha 13 anos. Então, meu pai e a minha mãe já vieram da classe média, São Paulo. Mas eu fui criado num lugar que é só asfalto. Nada, só asfalto. Eu fui criado no centro de São Paulo. Não tem que colocar, hoje até tem mais, porque é moda, mas não tinha que colocar baiana, porque é asfalto quente, entendeu? Melhor um tênisinho qualquer, ou alguma coisa que amarre no pé. Vocês imaginarem a diferença do mundo onde eu fui criado. Né? O processo era estudar. Se eu quisesse fazer alguma coisa para me divertir, vamos lá. Quem imagina que um garoto de São Paulo, da idade de vocês, vai fazer quando ele quer se divertir? Levanta a mão para mim. Fala para mim, o que você acha? Pode ser, mas o parque, olha só, legal, mas o parque vai ter um. Parque do Ibirapuera. Lá você tem que pegar o ônibus para ir para o parque, então chegar no parque, andar no parque, para pegar o ônibus para voltar para casa, se o ônibus vai levar uma hora e pouco. O que tem, na verdade, que é útil, que é fácil, que é mais um clube. Cada bairro tem um clube, desculpa. Cada bairro tem um clube. Então a gente
quer se divertir, a gente vai para o clube. Eu morava num bairro que tinha rua, sou aqui, pode falar. Shopping. Mas o shopping, eu digo assim, eu estou falando de diversão de criança, certo? Não dá. Aí que dá, não tem como. Na rua passa carro, o tempo todo. Né? Vamos lá, vamos fazer fluir. Vamos fazer fluir. Vem cá, continua aqui comigo. Isso é só o comecinho da história. Continua aqui. Você, continua aqui comigo. Todo mundo, ó. Eu quero todo mundo comigo. Todo mundo. Olha só. Senão, se a gente, não falei com todos, se a gente perde parte de todo, a gente não chega, a análise que a gente faz é superficial. Legal? Todo mundo comigo aqui? Então vamos lá. Com 14 anos de idade, meu pai veio trabalhar aqui. Então eu saí desse mundo e fui parar na Praia da Costa. Na Praia da Costa, no quarteirão da praia. Não tem aquela curva quando a gente vai lá no Clube Libanês, no Crefes, e a gente volta da Praia da Costa que faz aquela curva, focando. É um prédio hoje, é uma casa ali, um quarteirão da praia, ali é o melhor lugar da praia. Quando eu vi a praia, a costa, a onda batendo no mar, na areia, na pedra, eu olhava aquilo e fiquei apaixonado. Um vento. Eu fiquei impressionado com aquilo e eu entendi, olha que legal que eu vou falar agora, hein? Eu entendi que o que parecia ser um mundo muito mais preparado, isso vale para vocês, hein? O que parecia ser um mundo muito mais preparado, um mundo de asfalto, de cimento, de carro, né, de dinheiro, de clube, era muito menos do que a natureza. A natureza era muito mais forte, com o vento, com o mar batendo na pedra, com os bichinhos. Pitaia, quem conhece o pitaia? Pois é, hoje é famoso o pitaia, né? Meu filho comia pitaia lá na Ilha da Cabrita. Vocês sabem onde é essa Ilha da Cabrita que eu estou falando? Aquela curva no final da Praia da Costa, não tem uma pedra na frente assim? Tem uma do lado que a gente vai pela areia, quando sobe um pouquinho a areia a gente tem que andar pela água, e tem uma de frente assim, ó, fica a 300 metros. A gente ia para lá todo dia de manhã. Chegava lá, era pitaia o tempo todo. Não comia que o passarinho tinha tirado. Mas às vezes até que os passarinhos, porque o passarinho tinha curado, a gente comia. Então vamos lá, hein? Para vocês entenderem o meu processo. Bom, eu vivi tudo isso, essa já foi uma grande experiência na minha vida de entender que aquilo que eu achava que era preparo, eu vi de uma família que veio preparada, perdeu tudo e começou a reconstruir aqui. Aquilo que eu achava que era preparo era menos do que as coisas da natureza. As coisas que estão dentro de cada um de nós, dentro de vocês. Tá legal? Até aí tudo bem? Beleza, pura. Então, eu já vinha programado para com 16, 17 anos fazer um intercâmbio cultural lá nos Estados Unidos. Vocês sabem que é isso, né? Você fica um ano estudando, fui lá para o high school. Só que eu tinha uma namorada. E aí, um pouquinho antes de eu viajar, com 16 anos, para fazer intercâmbio cultural, eu, criança, né, um garoto, achei que não tinha problema nenhum, não tinha risco nenhum, namorar. Ela mais velha que eu um pouquinho, 2 anos, então a gente namorou. Eu viajei. E aí, quando eu cheguei lá, eu soube que esse namoro ia dar resultado de um filho. Só que eu não tinha profissão. Eu não sabia, não tinha nem ideia do que seria ter um filho. E a família dela falou que esse garoto de 16 anos não tinha a mínima profissão. A minha família falou, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo com essa menina, não tem a mínima profissão. Então eu não tive apoio. Eu fiquei lá um ano estudando. Quando eu voltei com um filho de 3 meses nascido e ela me esperando. Cheguei aqui sem apoio da família dela e da minha família. A ideia era o seguinte: ela cuida da vida dela, você vem cuidar da sua e continua a vida, porque é isso que acontece. Só que aí, vamos falando de novo do todo, né? Aí tem uma coisa que é fundamental que eu vou falar na questão de reescrever a história, que é o que a gente sente, que é o que está dentro. Então, quando eu vi a
a mãe do meu filho, eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, não, eu vou dar conta, eu vou fazer. Mas eu não tinha opção, eu nunca tinha trabalhado, não ia ter apoio de ninguém, e foi assim. Eu saí de casa com uma mala, o meu pai aborrecidíssimo comigo, brigando por quanto a gente, dizendo que você não volta. Uma mala velha, inclusive, que ele pegou a mala da moça que trabalhava lá em casa, não tinha mala. Eu saí de casa com uma mala, passei na porta da casa dela e falei, olha só, eu saí de casa, tal, eu vou ver como é que eu vou fazer, né, onde é que eu vou ficar, mas fica tranquilo que assim que eu conseguir um lugar, eu venho aqui te buscar. Ela falou, não, peraí. Entrou, pegou uma mochila, uma mala, o filho nas costas, falou, vamos então. Vamos para onde? Eu falei, não, vamos. Mas vamos onde? Não tinha para onde ir. Olha só, da onde eu estava vindo e aonde eu fui parar. Por causa de uma atitude sem nenhuma maldade. Nenhuma maldade. Certo? Eu não fiz isso porque eu era indisciplinado, porque eu era uma pessoa revoltada, porque eu queria arrumar um problema. Eu não fiz nada disso. Mas olha onde eu fui parar. Bom, passei uma fase dificílima. Nós passamos durante um bom período fome de não ter comida. Nada. Deixar um pão amanhecido, vou voltar de noite e ter um pão amanhecido. Então, para quem é rapaz aqui, vocês podem imaginar o que é um homem que tem mulher e filho, acha que é responsável pela mulher e filho, sai, quando volta, percebe que a sua mulher e seu filho não comeram esperando para você comer um pedaço de pão amanhecido. Uma dor enorme. Aí a gente entra num processo que é o primeiro tema que eu falo aqui para vocês, é como entrar, vontade, como enfrentar desafios, né? Foram desafios tremendos, né? Como enfrentar desafios sem perder a esperança. Então vamos lá. Vocês conseguem perceber que eu tinha muito motivo para enfrentar esses desafios? Fácil, né? Apaixonado pelo meu filho, apaixonado pela mãe do meu filho, e querendo fazer o possível para viver aquilo. Então era uma luta, mas era uma luta de dentro para fora com muito amor. Perfeito? Isso é fundamental. Entender que se a gente colocar a energia desse amor, a energia daquilo que a gente quer, porque nem tudo que a gente vai fazer na vida é o que a gente quer. Eu tinha muita vontade, muito amor pela situação que eu estava vivendo com a família, mas eu tive que enfrentar desafios e situações que eu não queria enfrentar. Eu tive que trabalhar em coisas que eu não gostaria de estar trabalhando, eu tive que conviver com pessoas que eu não gostaria de estar convivendo, eu tive que ganhar um valor que eu sabia que não era justo pelo que eu estava fazendo, mas por causa daquilo que me movia, eu fazia isso tudo com muita vontade. Então, essa parte de como enfrentar desafios sem perder a esperança, vamos lá. Aos 20 anos, eu tinha 17 quando eu voltei dos Estados Unidos. Aos 20 anos eu tinha conseguido superar essa fase, esse problema. Então, com 20 anos, meu filho tinha 3 anos, eu morava num apartamento alugado na frente da Praia da Costa, trabalhava no Citibank, que era um banco, podia chegar 10 horas da manhã, no ar-condicionado, todo mundo chegava de carro para trabalhar, eu cheguei até gerente rapidinho, eu era o único gerente que de terno, gravata e bicicleta. E aí eu amarrava minha bicicleta na Igreja Maranata, lá no centro de Vila Velha. O dia que roubaram minha bicicleta, eu chorava e falava, nossa, meu pecado, roubaram na porta da igreja. Eu fiquei sem bicicleta e eu passei a pé. Mas com 20 anos eu tinha resolvido esse problema, essa fase. Então vamos lá. Eu consegui em 3 anos sair de um processo sem ajuda quase que de ninguém. Na verdade tem muita ajuda, né? Mas direta de ninguém. E chegar num processo onde eu tinha revertido, eu empregado, minha esposa empregada e meu filho com 3 anos, a gente tinha as coisinhas de casa. Com 34 anos, depois de 14 anos trabalhando, eu abri uma empresa própria minha.
para exportar granito. Porque como eu vim do inglês, eu fui trabalhar num banco americano e eu descobri, isso é uma coisa muito importante. A gente pode aproveitar, e é isso que eu vim falar, que a gente deve aproveitar os desafios para que eles virem oportunidades. Então, como eu passei uma situação muito complicada, está chato? Deixa eu perguntar, eu estou achando, está chato? Porque é interessante só vocês saberem o processo, porque dentro desse processo tem coisa legal para a gente pegar. Então, por exemplo, essa questão dos desafios, elas me fizeram fazer o que eu queria que vocês estivessem agora fazendo. Vamos lá, comigo. Eu queria que vocês estivessem prestando muita atenção no processo, porque se eu não presto atenção, eu posso até resolver, mas eu não aprendi no processo. Se eu não aprendi, eu não consigo usar. Uma coisa é resolver o processo. Uma coisa é resolver um problema. A outra coisa é entender como que eu resolvi, aprender por que eu resolvi esse problema. Vocês estão me seguindo? Sim ou não? Sim. Nem para responder? Eu estou dormindo? Vamos fazer exercício por chinelo? Se não, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Olha só, uma boca. Então, esse processo me ensinou muito. Eu aprendi, conheci pessoas muito, assim como eu quis trabalhar muito, trabalhavam muito. Com 34 anos, eu estava na área de comércio exterior. Eu já tinha feito faculdade. Eu fiz faculdade durante esse período que eu precisava trabalhar. Eu fiz uma pós-graduação em comércio exterior. E eu abri a minha própria empresa. Então, com 34 anos, eu abri uma empresa que comprava blocos de granito, Cachoeiro de Itapemirim no sul, Ecoporanga lá no norte, serrava fora. Eu tinha um negócio chamado Politrins, que é para polir o granito. E eu punha esse granito, fazia chapa bonita e mandava para os Estados Unidos. Eram 15 containers de chapa de granito por vez. A cada 2 dias, um container cheio de chapa de granito mandando para fora. Aí eu fiquei bem. Aí eu ganhei dinheiro. Aí eu realmente andava de carro 6 cilindros. Eu fui morar na Praia do Canto. Eu tinha tudo que eu precisava, não faltava nada. 10 anos depois de empresa, com 44, com 10 anos depois, teve uma crise nos Estados Unidos na parte imobiliária. E eu vendia quase tudo para os Estados Unidos. Eu tive que fechar a empresa. Para tudo, não mais mercado. Não tinha para quem vender. Entendeu? Eu vendo bala para criança. Acabou a criança. Como é que eu vendo bala? Acabou. Eu fechei a empresa. Mas eu fechei a empresa com muito dinheiro no bolso. E trabalhei muito para chegar onde eu tinha chegado. O que eu entendi? Eu já tinha morado na Barra do Jucu aqui bastante tempo. Eu vim para a Barra do Jucu, comprei uma casa, fiquei na Barra do Jucu durante mais 7 anos, sem produzir. Eu achei que estava na hora, com 44 anos, de eu descansar. Então vamos lá, hein? Vocês estão seguindo o ciclo, né? Lá de cima, fui lá embaixo, voltei lá em cima, e aí, 7 anos depois, eu fui lá embaixo de novo. Bom, aí o que aconteceu com 7 anos depois? Que é a segunda parte do processo de 4 partes aqui. A importância de acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. O dinheiro que eu ganhei na empresa, se eu tivesse realmente aprendido o que era dinheiro, eu aprendi a ganhar dinheiro, eu precisei aprender a ganhar dinheiro pela situação que eu vivi. Mas eu não aprendi a ter dinheiro. Olha como a vida, às vezes, ela é mais complexa do que a gente pode imaginar. Porque eu estou tratando vocês, vejam bem, eu sei que vocês são adolescentes, eu sei que vocês têm momentos de mais de criança do que de adulto, mas eu estou tratando todos vocês aqui como adultos para entender que nessa fase também acontecem coisas que são mais complexas do que vocês estão vendo. E que vale a pena prestar atenção para entender, peraí, onde é que eu estou indo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? O que eu quero? Vale a pena, porque isso vai servir para a vida toda. Eu não aprendi a ganhar dinheiro. Perdão, eu aprendi a ganhar dinheiro, eu não aprendi a ter dinheiro. Eu perdi o dinheiro. Quando eu perdi o dinheiro, eu já não tinha mais a esposa, eu tinha separado, o meu filho já era um rapaz grande, e eu não tinha mais o dinheiro. Então, eu passei
nesse tempo, nesses 7 anos, eu passei a conviver com pessoas que, em vez de trabalhar, de produzir, que era aquele meu ritmo, eram pessoas que se divertiam, que gastavam dinheiro. Agora, vem cá, todo mundo sabe, isso é fácil, né? Se eu convivo com essas pessoas, porque elas gastam dinheiro, eu gasto dinheiro com elas, quando acaba o meu dinheiro, o que eu vou fazer junto com elas? Não tem. Não tem o que fazer. Concordam comigo? Acabou. Então eu perdi a grana, perdi a família, perdi os amigos, e aí? De novo. Passei de novo muita dificuldade. Dificuldade de novo até para comer. De novo eu passei essa dificuldade. Então, pela segunda vez, eu fiquei numa situação onde eu estava muito pressionado. Só que dessa vez, diferente da outra, o que é que me movia? Eu falei, e agora? Sou só eu. Mas eu lembro, eu tenho 8 cachorros de rua, 8 em casa. Eu me brinco, eu acordo de manhã, eu dou bom dia para eles. Eu sento numa cadeira, e aí eu sento assim, vem um por um, sobe aqui, a gente conversa e tal. São 8. Eu lembro que tinha uma cadelinha que está comigo até hoje. Nasceu muito pequenininha, eu punha ela deitadinha assim na minha barriga, quando eu acordava de manhã, eu cantava para ela aquela música assim, vai dar tudo certo, e a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Eu nunca perdi a fé que eu ia conseguir fazer dar certo. Porque olha só termina quando acaba. Adianta vocês chegarem para fazer a prova, olharem a prova, pergunte. Não, porque nesse processo também perguntou, se eu explicar de novo por que eu fiquei sem esposa e tudo. Nesse processo meu de trabalho, de crescimento e de tudo, teve um momento que a família ela foi ficando menos importante sem necessidade, fui eu que não fiz isso. A gente, olha só, tem mais do que isso. O meu pai, vocês ouvem em casa, vocês ouvem que os mais velhos falam, vocês costumam ouvir? Eu acho que sim, né? Todo mundo ouve. Pode até não seguir, mas ouvir, não é? O meu pai me disse, ele falou, Marcelo, não vai dar certo esse processo seu. Isso aí é uma paixão que precisa mais para você viver uma vida inteira. E no fundo foi isso mesmo, né? Eu vivi com ela um bom tempo, a gente viveu muito bem, e chegou uma hora que cada um, sabe, a gente se conheceu criança, cada um foi cuidar da sua vida. Não era para ser assim, não era para ser esse processo, mas a gente não domina tudo que a gente quer durante o nosso processo. As coisas acontecem, e aí uma atitude pequena, foi essa, por exemplo, de perder a família, que é muito importante, mas essa perda fez muita diferença depois, quando eu fiquei sozinho. E se eu tivesse uma família, seria completamente diferente. Não tinha. Então eu passei por essa situação de novo. Mas olha só, eu falei da prova, eu comecei, legal, eu comecei a falar de uma prova. Imagina se vocês chegam para fazer prova no colégio, aí a primeira questão fez, perfeito, essa eu sei. A segunda fez, essa eu sei. Ah, pô, já sei tudo, vou embora. Pega a prova e entrega, são 10 questões. Entendeu? Não. Em 10 eu fiz 2, porque eu sabia. Não, professora, pode pegar que eu sei tudo. Estou indo embora, pode dar 10. É assim que funciona ou não? Como é que funciona a prova? Termina quando acaba. Quando eu fiz as 10, aí eu posso entregar a prova. Tá certo? Funciona desse jeito? Beleza pura? Então eu sabia que não tinha acabado. Eu sabia que tinha muito mais tempo. Eu já tinha falado. Eu sabia que tinha muito mais tempo ainda para viver. Eu estava com 51. Quer dizer, nós estamos falando de 8 anos atrás. Então, olha só, nesse momento, eu já não tinha mais a energia para ir buscar as coisas, porque eu tinha alguma coisa lá dentro que eu queria, de qualquer forma, como foi criar meu filho, manter a família, já não tinha mais. E aí? O que me move? O que me move nessa hora? Aí entra um outro assunto que eu tenho que falar para vocês, eu jogo basquete há
desde os 12 anos de idade. Estou com 59, são 47 anos. Eu tenho um monte de coisa, se vocês quiserem, depois a gente vê junto, tá em página social. Eu participo de torneio, eu jogo em time. É brincadeira. Eu arremesso do mesmo lugar, vocês sabem que é basquete, tá? Eu arremesso do mesmo lugar há 47 anos. É uma distância como está aqui no professor. Vocês acham que eu vou errar essa bola? Não vou. Eu passo ela há 47 anos igual. Então eu, pesadinho assim, na minha idade, eu volto para cá, volto para lá, volto para cá, volto para lá, e paro aqui no X. Quando eu paro aqui no X e recebo a bola, você tem um pouquinho de distância para a sua cesta. Então, o que acontece? Por que isso acontece? É perseverança. É manter o fluxo, manter andando, manter funcionando. Por que eu pedi para vocês para vir comigo? Porque se eu não mantenho o fluxo, parte da história que pode ser a mais importante, perdeu. Então, a perseverança foi que fez, nesse segundo momento, eu conseguir chegar num ponto onde eu precisei de novo sair do buraco, eu precisei de novo, eu consegui chegar e vencer de novo. Contei com pessoas, por exemplo, os amigos que eram da diversão, esses foram embora. E os meus amigos do basquete? São os mesmos. Os mesmos, eu tenho os mesmos amigos. Provavelmente vocês vão ter uma palestra aqui com o Edmilson. O Edmilson foi comandante-geral da polícia, 2 metros e 2 de altura, joga basquete comigo desde que eu tenho 14 anos de idade, quando eu vim para cá para o Espírito Santo. Então vamos lá, além da perseverança, que ela é fundamental, as escolhas nessa nova trajetória, porque vejam bem, eu já estou maduro, 50 anos de idade, eu já entendi, pode falar. Isso, conhece ele? Isso aí, ele joga basquete comigo desde que ele era pequenininho. Mentira, ele não era muito pequenininho, ele já era grande. Mas agora ele está maior um pouco, ele está com 2 metros. Pode falar. Então veja só, como eu já passei, todo mundo me acompanhando, né? Alto, baixo. Aí quando eu estou voltando, eu percebi aquilo que eu fiz que não foi bom para mim. Se eu repetir a mesma atitude, eu vou ter o mesmo resultado, concorda? Se eu quero chegar ali no quadro, não adianta eu andar para cá, tem a mínima condição. Eu tenho que voltar e andar nessa direção. Se eu andar para cá, eu vou chegar ali, no mesmo lugar que eu estava. Então eu comecei a mudar as minhas amizades. Isso aconteceu naturalmente. Por quê? Porque eu estava buscando coisas melhores para poder reconstruir mais uma vez a minha vida para chegar em algum lugar. Então meus amigos do basquete vieram. Foi nesse momento que eu tive uma experiência que eu não conhecia. Eu tive uma experiência de entender que essa, lembra que a gente falou que a gente é corpo, alma e espírito? De entender o quanto o espírito, que no meu caso foi Deus, Jesus, quanto esse espírito podia me impulsionar para fazer as coisas com um ideal maior do que só o dia a dia, entendendo que eu podia chegar em algum lugar melhor, mesmo estando em uma situação um pouco mais difícil, viver uma esperança diferente. Então, nesse processo, a perseverança foi o que me fez vencer. Então, no primeiro processo, foi a energia do amor, da vontade. E aí a gente vai, eu tenho que estudar. Quando a gente estuda, faz pós-graduação, há 16 anos de aula em pós-graduação, você não para de ler, você não para de estudar. Mas olha que legal, eu estudei a mesma coisa que eu fui buscar para trabalhar. Então quando eu chegava na sala de aula, aí o cara falava assim para mim, o engenheiro, né? Professor, isso aqui é assim, 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 ó, não é desse jeito. Eu falei, você já fez funcionar assim? Não, não funciona. Eu fiz um curso de logística portuária, logística movimentação do porto, na Bélgica. Cheguei lá e eles foram mostrar para a gente uma máquina que eles fizeram para colocar bobina de papel no fundo de um container. Cada bobina tinha 15
faz o efeito da alavanca, para colocar lá no fundo do container, tinha que ser uma máquina que conseguisse levantar 30 toneladas, sem cair. Uma bobina redonda, que não tem como prender. E eles mostrando que fizeram isso durante 2 anos, com investimento tal e tal e tal. A menina do celulose chegou aqui do meu lado e falou: que diferença que a gente é no Brasil. Eu falei: por quê? Agora aqui, o que a gente fez. Eles pegaram um trator, colocaram um cano, fizeram peso atrás e foram testando, virou, tem que pôr mais peso. Foram testando, virou de novo, tem que pôr mais peso. Quebrou o cano, tem que pôr um cano mais forte. E fizeram um trator e faziam o mesmo serviço de 2 anos de investimento técnico lá. Então, por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Essa perseverança, essa energia vai fazer também a gente vencer. 2 coisas, então, para que a gente possa superar desafio e fazer com isso uma transformação na nossa vida. Vamos lá, a última parte, que é como transformar desafio em oportunidade. Depois disso tudo passado, hoje eu sou uma pessoa que eu trabalho em projeto social há mais de 10 anos, eu estou em projeto social. Eu entendo que é melhor servir do que ser servido. Alguém consegue me acompanhar nessa história do servir e ser servido? Alguém consegue entender quando eu falo que é melhor servir do que ser servido? Porque veja só, eu estar aqui com vocês, eu tenho certeza do que eu estou falando. Em alguns, uma semente está sendo plantada. Em outros, às vezes, ela já está sendo desenvolvida e eu estou regando. Vai acontecer alguma coisa. Se não acontecer em todo mundo, em parte de vocês, vai acontecer alguma coisa. E eu, como estou acostumado a dar aula, imagina só, eu estou andando na rua, vem a pessoa com o filho e fala: esse aqui, ó, foi meu professor. A empresa que eu tenho hoje é responsabilidade dele. Ele me ensinou como é que deveria fazer e me deu energia para fazer. Pô, era milionário, era super bem, com o filho do lado, eu não preciso do dinheiro dele. Eu preciso entender que de alguma forma eu contribuí. Então, essa questão do servir é mais interessante, vocês vão crescer e vão entender, é mais interessante do que ser servido. Então, hoje, eu tenho uma situação onde eu me sinto bem em poder servir, eu sirvo com prazer, eu faço isso porque eu quero. Né? Eu, por exemplo, esse tempo é tempo de eu estar trabalhando. Não está trabalhando, eu estou recebendo para trabalhar. Eu estou sendo servido, porque eu estou recebendo. E eu estou muito mais, vamos dizer assim, realizado com o que eu estou recebendo de vocês aqui. Então, a questão do servir, vocês vão entender que vai fazer parte do processo na vida de vocês. Alguns têm mais personalidade de servir do que outros, mas vocês vão entender que servir é parte do nosso processo. Beleza pura? Então, hoje eu sirvo, hoje eu trabalho, hoje eu tenho a família de volta, né? Todo mundo, eu não estou casado, mas está todo mundo perto o tempo todo. Hoje eu reconstruí as amizades. Hoje eu faço meu esporte, tenho saúde, moro com os meus cachorros, que é o que eu gosto de fazer. Quer dizer, eu consegui trazer minha vida de novo para um ponto de equilíbrio onde eu estou satisfeito com o que eu tenho. Só que agora eu tenho que entender que o desafio é manter isso aqui. Então, vamos lá, para a gente terminar, que eu acho que eu quero pelo menos um tempinho para a gente bater o papo. Tem uma coisa que eu também, com o tempo, fui aprendendo, que às vezes é mais importante ter paz do que ter razão. Né? A gente estava ouvindo aqui o professor, né? E imagina só, para ele é mais fácil ter razão, porque ele pode pegar a pessoa pelo pescoço e dizer: eu tenho razão. E ele mesmo diz que é mais importante mexer no ambiente do que, né, como ele contou, do que ter razão. Né? Ter paz do que ter razão. Tá certo? Então, nesse processo todo, né, eu conquistei uma série de coisas que eu nem sabia que eram importantes. Por exemplo, servir, como, por exemplo, ter paz,
como, por exemplo, ter tempo para poder estar aqui com vocês. Porque quando eu ganhei muito dinheiro e trabalhei com outros, eu não tinha tempo. Eu tive uma situação que minha mãe me ligou, eu estava dirigindo o carro, e ela falou assim: Marcelo, tem mais um mês que eu estou querendo falar com você. Eu, ao invés de falar, pô, mãe, desculpa, tem razão e tal, eu falei, pô, você acha que eu estou de brincadeira? Você acha que eu não fui aí porque... E assim que eu desliguei o telefone, eu falei, cara, eu fiquei 40 minutos chorando. Então, que isso? Que louco. Que monstro que você viu. A senhora, sua mãe, querendo falar com você, e você dando bronca nela. Olha que nível que a gente chega. E eu não fiz isso por mal de novo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos esses processos são processos que a gente pode viver naturalmente, que a gente nem sempre vai conseguir estar preparado para poder não reagir mal. Aí foi uma das horas que eu entendi que estava demais. Não voltei para o serviço, me encontrei com minha mãe, mas ainda assim não era um momento como é hoje que eu tenho tempo. Eu posso sair daqui, por exemplo, e ver minha mãe. Tá certo? Eu vejo minha mãe a hora que eu quiser. Então vamos lá. Algumas coisas eu conquistei, outras eu aprendi que são importantes, e hoje o desafio é manter esse meu processo. Para isso eu preciso, o que eu tive desde o início, né? Amor, vontade, perseverança, fé. A fé é acreditar naquilo que a gente não vê. É só acreditar. Tá certo? Porque no fundo a gente já faz isso. Muitas vezes a gente já faz isso. Qualquer coisa, por exemplo, um jogo. Quando a gente entra num jogo, você não entra achando que você vai perder. Você entra achando que você vai ganhar. Concorda comigo? Qualquer jogo, pode ser no basquete, pode ser no celular, não é verdade? E você sabe se você vai ganhar ou não? Não sabe. Então, o que é, na verdade? É acreditar que vai. Vamos lá, se eu entro num jogo, responde para mim quem está conversando, aproveita e fala comigo. Aqui, se eu entro num jogo achando que eu vou perder, é mais fácil eu ganhar ou é mais fácil eu perder? É mais fácil ganhar quem entra no jogo achando que vai ganhar ou quem entra no jogo achando que vai perder? Não tem dúvida, não é verdade? Essa é a fé. É acreditar naquilo que a gente não está vendo, mas falando, ó, vou chegar lá. Isso tudo que eu estou falando parece básico. Mas veja só, olha quanta coisa. Um cara que está aqui igual a vocês, eu sou igual a vocês, só passou um pouco mais de tempo. Um cara que está aqui igual a vocês, olha quanta coisa eu tenho que passar para poder chegar num ponto onde, olha, eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter fé. Isso tudo é fonte da força. Entendo hoje que a questão do espírito, da alma, faz parte do meu físico. Como é que eu consigo jogar basquete no meio de um monte de cara de 20 e poucos anos? Simples, eu tenho 20 e pouco, eu tenho 59. Eu não acerto coisas que eles não acertam, eles fazem coisas que eu não consigo fazer. Simples assim. Me posiciono numa situação que eu consigo bater bola 3 horas por vez. Cada vez que eu entro para jogar basquete, eu jogo 3 horas. Mas você aguenta fazer esporte em 3 horas? Claro que não. Ué, então como é que você faz? Não tenho nenhuma ideia. Eu me posiciono numa situação onde eu consiga resistir 3 horas, consiga fazer o meu papel, melhorei na marcação, porque se eu, já que eu estou pesado, eu vou aproveitar meu peso. Ela bate aqui. Sabe como é que é? Já que eu arremesso naquele lugar, eu vou rodar menos para poder estar descansado, porque eu não receber a bola para poder fazer. Então a gente entende o processo, põe amor, põe perseverança, põe fé, e as coisas vão acontecendo. E a gente vai aprendendo com o processo, tirando aquilo que não é interessante e colocando aquilo que é interessante. Legal? Professor, posso deixar livre um pouquinho, 5 minutos? Não está na hora. Pode? 5 minutos? Vamos conversar? O que vocês gostariam de conversar comigo? Se é que alguém quer conversar comigo? Só levanta a mão, por favor. Nada? Eu falo inglês desde... Eu dou aula de inglês, olha só. Essa é uma pergunta interessante dela. Perdão, desculpa. Olha que interessante. O inglês foi uma... Lembra que eu falei de algumas escolhas? Aqui comigo, rapidinho. Só a pergunta do inglês. Desculpa, tá? Vamos juntos. A pergunta do inglês. O inglês foi uma ferramenta
mim, fundamental. Vocês lembram que eu falei que eu fui em mais de 20 países? Eu tenho 20 países no passaporte. Eu fui em mais de 20 países do mundo de graça. De graça, não gastei um tostão. Por quê? Eu fui em mais de 20 países do mundo, nem todos. Fui para a Síria, para o Líbano, fui lá para a Iugoslávia, para a Macedônia, fui para um monte de lugar na Europa, fui para a Ásia, sem gastar um tostão. Sabe por quê? Porque eu tinha essa ferramenta que eu não fazia ideia que ia me ajudar tanto, que eu falava inglês. Então eu trabalhava na empresa de uma pessoa que tinha dinheiro, fazia exportação, por exemplo, de café, que precisava visitar o cliente, porque o cliente estava fora, só que ele não falava inglês. Tem que falar inglês? Tem que ir. Então, o inglês é fundamental. Como ele me serve hoje? Hoje eu dou aula, em alguns casos até com voluntários, hoje eu dou aula de inglês para poder ver gente recebendo essa ferramenta para poder usar na vida. Inglês eu uso inglês como ferramenta, você que me perguntou, eu uso inglês como uma ferramenta de comunicação, não como língua. Não é gramática e tal, é ferramenta para poder falar com o mundo todo. Por exemplo, só para terminar mais uma. Ontem, o advogado da empresa, lá da empresa que eu tenho ainda aberta, me ligou e falou: Marcelo, me dá uma ajuda. Eu estou comprando um bugzinho desse de voo. Eu estou comprando, mas estou achando o preço muito barato. Você pode falar com a pessoa lá para mim? Eu, além de falar com a pessoa, cheguei em um contato que pode se desenvolver com um negócio, tudo que eu falo inglês. Beleza? Mais uma. What do you want me to do? To talk. What do you want me to say? What's your name? Japanese? Very good. That's fine. Porque, ó, uma pergunta legal, ó. Aqui, pergunta de gente que está prestando atenção. Quando eu dava aula na área de comércio, vamos lá rapidinho. Vem cá, olha aqui. Quando eu dava aula de pós-graduação na área de comércio exterior, em comércio, principalmente comércio exterior, que a gente vende muita coisa para o mundo todo, a gente aprende um negócio que parece básico, mas todo mundo aqui sabe. Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Por causa de quê? Porque se cair aquela cesta, quebra todos os ovos. E se eu tiver 2, 3 cestas, quebra os ovos daquela cesta, mas ainda tem mais 2, 3 que ainda tem outra. Peraí, só um pouquinho. Então a sua pergunta foi o seguinte: olha que interessante, ó. Eu dava a aula do processo, eu estudei o processo e eu fiz errado na empresa, porque eu coloquei mais de 90% de todo o meu faturamento dentro da mesma cesta, sem pensar que um dia podia dar problema. O dia que deu problema, acabou. Quebraram todos os ovos. Interessante, né? Como a gente, às vezes, mesmo sabendo, a gente negligencia, a gente não viu. Ótimo. Por quê? Eu aprendi. Isso me serve de lição. Consigo falar. Pode falar. Inclusive uma parceira muito grande. Ela trabalhava junto comigo. Na época que a gente conquistou tudo, eu era do banco, ela era do banco. Ela trabalhava igual, ganhava igual, cooperava igual, a gente fazia tudo junto. Tudo bem? Serviu para alguma coisa? Essa é a pergunta que eu faço. Pode falar. Como é que é? Não, só inglês. Só inglês. Pode falar. Você fala inglês? Inglês. How are you today? How are you today? Very good. Very good. Olha só, tem algumas ferramentas aqui, só para a gente terminar agora que está na hora, tá? Algumas coisas, rapidinho, só para a gente terminar, vamos lá. Rapidinho, vamos dizer, rapidinho, para falar, só para terminar, olha só, algumas ferramentas que a gente vai adquirindo na vida,
como por exemplo está na escola, que abriu para você várias pessoas com experiências diferentes, podemos trazer um tipo de informação, algumas ferramentas vão servir para a gente muito durante a nossa vida. Tá legal? Então, é legal que vocês entendam, por exemplo, o inglês é uma ferramenta que eu usei. Eu, quando tinha 13, 14 anos, eu tinha tranquilo, por isso que eu estava bastante. Depois eu parei de crescer. Mas eu usei a altura para poder usar bastante. São ferramentas. Eu aproveitei que eu estudei em São Paulo e eu tive uma série de informações diferentes para o pessoal daqui, para poder contribuir com informações diferentes, eu mesmo tempo aprender com todo mundo aqui, informações que eu não tinha. São ferramentas que a gente vai usando naturalmente. Só não pode achar que a vida fala que a gente muda. Beleza? Isso para mim tá bom. Alguém valeu alguma coisa? Serviu de alguma forma para vocês? Muito obrigado pela oportunidade, tá certo? Tendo em vista que hoje nós tivemos uma adianta no horário, nós vamos cumprir o horário do recreio de vocês normal. Para isso, vocês só vão poder sair de 9h30. Então, nós temos 20 minutinhos para estar juntos. E aí, quem quiser ir ao banheiro,